Vou te encontrar, me preencher quando ouvir a tua voz ao amanhecer. Oração da manhã. Quero te louvar, te engrandecer e proclamar tua vitória em mim. Ser todo teu é o meu prazer. Te seguirei aonde fores, Senhor. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Senhor Jesus, queremos te louvar e te bendizer nessa manhã por todas as pessoas que já estão conosco neste dia 10 de julho, por toda a graça que o Senhor tem a derramar nesta adoração hoje. Tu que és o centro do nosso coração, Tu que és o centro da nossa alegria, Tu que és a certeza da nossa salvação, a certeza da nossa vitória, a certeza da nossa cura e do nosso resgate. Queremos nessa adoração hoje colocar a nossa família, o nosso coração, a nossa história e declararmos toda a certeza do nosso coração nessa adoração. Porque sabemos que um coração que adora é um coração que vence. Um coração que adora é um coração que suporta. Um coração que adora é um coração que consegue ir além. E que nessa adoração hoje, Senhor, nosso coração possa ir além. Possa caminhar mais e mais. Para que possamos ver os frutos das Tuas promessas. Para que possamos ver os sinais, os milagres e os prodígios que Deus tem a derramar em nossas vidas. Por isso, cante mais uma vez que Ele é o centro da sua vida, da certeza da tua vitória, da tua alegria. Declare isso, Tu és o centro. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. E nessa adoração hoje quero partilhar contigo a passagem de João, capítulo 21, versículo 3 até o versículo 10. João 21,
versículo 3 até o versículo 10. Nós vamos hoje colocar para Jesus toda a nossa esperança. Mas não tem como não colocarmos a palavra para que o nosso coração hoje possa enxergar aquilo que Deus tem para a nossa vida, aquilo que o nosso coração hoje precisa para poder vencer as nossas lutas. Se hoje estamos aqui adorando, colocando o nosso coração nas mãos do Senhor, é porque precisamos alcançar a vontade de Deus. E alcançar a vontade de Deus em nossas vidas, não iremos alcançar com as nossas forças, mas só pela força da palavra. E a palavra diz assim: disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Responderam eles: também nós vamos contigo. Partiram e entraram na barca, e naquela noite, porém, nada apanharam. Chegada a manhã, Jesus estava na praia, e todavia os discípulos não o reconheceram. Perguntou-lhe Jesus: amigos, não tendes acaso alguma coisa para comer? Não, responderam-lhe. E disse-lhes ele: lançai a rede ao lado direito da barca e achareis. Lançaram-na e já não podia arrastá-lo por causa da grande quantidade de peixe. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se às águas. Os outros discípulos vieram na barca, arrastando a rede dos peixes, pois não estavam longe da terra, senão cerca de 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram umas brasas preparadas e um peixe em cima delas e pão. E disse-lhe Jesus: traze aqui alguns dos peixes que agora apanhaste. Subiu Simão Pedro e puxou a rede para a terra, cheia de 153 peixes grandes. Apesar de serem tantos, a rede se rompeu. E disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousou perguntar-lhe: quem és tu? Pois bem sabiam que era o Senhor. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E hoje o Senhor vem colocar essa palavra nessa adoração, porque uma dos passos e dos pontos que o nosso coração mais vive em conflito é quando estamos vivendo a frustração. A frustração, ela abate, a frustração, ela apaga, a frustração, ela faz com que não venhamos enxergar aquilo que está acontecendo na nossa vida. A frustração nos tira do propósito, a frustração, ela nos tira daquilo da forma que Deus vem caminhando em nossa vida, colocando em nossa vida a sua vontade, faz nos desviar. E essa palavra hoje vem trazer exatamente essa necessidade, porque quando os discípulos vão pescar e nada trazem, já é um início de frustração, de não acontecer aquilo que se imaginava. Mas o pior é não acontecer e você ser questionado por isso. Mas Jesus não questiona aqui na palavra, não questiona. Quando Jesus chega para eles e pergunta: não tem nada para me dar de comer? Porque a frustração muitas das vezes leva a gente a sentir-se humilhado. E naquele momento eles, como homens que conheciam o mar, que eram pescadores, que eram dominadores daquilo que eles viviam, daquilo que eles tinham como a sua realidade, dizer que não tinha nada para ele comer, era uma humilhação. E isso hoje acontece em nossas vidas. Às vezes no nosso trabalho, quando a gente não atinge as nossas metas, quando nós estamos vivendo algum planejamento na nossa vida, seja ele financeiro, seja ele no nosso estudo, seja ele na nossa família,
e que a gente é questionado. A gente está fazendo uma reforma na tua casa, aquela reforma parou, e a pessoa vem questionar, ué, mas você não estava reformando? E aí você fica naquela situação de constrangimento. E hoje Deus quer tirar essa realidade do nosso coração. Porque a frustração, ela acontece porque em algum momento da nossa vida não nos amparamos em Deus. Ah, mas eu caminho com Deus, eu oro. Sim. Mas da mesma forma que quando vem a frustração, quando vem uma batalha, é a hora que o nosso coração ele é testado. E aí, se nós não ouvirmos a voz de Deus, nós não vamos conseguir caminhar. E aqui, por mais que doesse no coração dos discípulos, eles só continuaram aquela caminhada porque eles ouviram a voz de Deus. Eles poderiam simplesmente desistir. Não vamos lançar nada, porque ontem não deu nada. E a nossa vida é assim, às vezes é de resultados que a gente pensa. Não, ontem não aconteceu nada, na minha vida não vem acontecendo nada, no meu relacionamento não vem melhorando, não vai melhorar amanhã, não vai melhorar hoje. E a gente esquece de que o Deus que nós servimos é o Deus da providência, é o Deus do impossível, é o Deus do sobrenatural. E muitas páginas da nossa vida vão virando, vão se acumulando, e às vezes a gente não entende por que está acontecendo certas coisas na nossa vida, porque foram acumulando páginas de frustrações. E quando vem o sobrenatural, a gente não enxerga. Quando vem o milagre, a gente não acredita. Ou quando vem a possibilidade do milagre, a possibilidade de as coisas já mudarem, nós não estamos acreditando. Por isso hoje Jesus traz você aqui. Traz você aqui porque Ele sabe o medo que está no teu coração, o abatimento que está no teu coração. Porque o coração que está frio, o coração que está abatido, o coração que está vivendo esse momento de frustração, porque a frustração não é só na hora do não, mas é um período. É o período da tempestade, é o período do descaso, é o período que a gente se sente abandonado. E Jesus se apresenta nesse momento para nós. Jesus se apresenta nos momentos em que a gente diz não para Ele. Por mais doloroso que seja, Ele se apresenta nesse momento e dá a opção para nós. Dá a opção para nós caminharmos. Quando Jesus falou que quando Pedro negou Jesus 3 vezes, e Pedro falava que não ia trair, que não ia negar, mesmo naquele momento que ele sentiu da frustração que ele passou ali, porque ele não imaginava ver aquilo ali, o coração dele depois se arrependeu. Então o coração que caminha com Deus é um coração que se arrepende. E o coração que se arrepende é um coração que recomeça novamente. E hoje é o momento de darmos esse passo. O passo de recomeçar. O passo de reconquistar. Porque o não que você ouviu, você parou talvez a sua vida profissional. Você parou um relacionamento. O teu casamento não vem caminhando mais. A sua saúde, você se desanimou, você deixou de fazer exames, porque veio uma outra doença, porque veio uma situação que você não esperava. E a frustração ela vai vir assim. Não no momento que nós estamos preparados, mas no momento que nós estamos despreparados. Porque apostamos tudo aquilo em uma situação. E Deus vem falar para nós hoje que o tempo é o tempo de... Se nós queremos enxergar que Deus está agindo na nossa vida, nós temos que perseverar, mesmo em que nossa realidade tudo esteja de forma negativa. Mesmo que você esteja para baixo, mesmo que os seus estudos não estejam acontecendo, a sua vida profissional, você achava que estava aí a alavancar, ainda não aconteceu. Mesmo que não esteja acontecendo, você precisa perseverar. Os discípulos perseveraram e viram o milagre acontecer. E daquele milagre, reconheceram que era o Senhor que estava com eles. Assim foi com os discípulos de Emaús. Caminhava, estava ali do lado, achavam que estavam sozinhos e Jesus estava ali a todo momento.
Jesus caminha conosco na hora da frustração. Jesus caminha conosco na hora que estamos com medo. Jesus caminha conosco na hora que estamos sem esperança. Jesus caminha conosco. E hoje é o tempo de você viver esse milagre. Deus te traz nessa adoração hoje para que você viva o milagre. Para que você lembre de que Deus sempre está fazendo milagres. A palavra de Deus fala isso em Isaías. Deus dá para nós um ano de graça. Todo dia Ele derrama uma graça. E hoje é o dia de você viver essa graça. É o dia de você viver esse milagre. Por isso não tenha medo de se lançar. Não tenha medo de voltar e recomeçar. Não tenha medo de você colocar hoje o seu coração para Deus. Não tenha medo de você colocar hoje a sua vida para o Senhor. Não tenha medo de você se sentir hoje abandonado. Não tenha medo disso. É tempo de você viver o milagre de Deus, de você viver essa experiência com Deus, de você viver esse tempo novo com Deus, nessa adoração hoje. É o tempo de viver essa intimidade. É o tempo de viver essa busca. É o tempo de viver esse sim. O sim para Deus é você abandonar as suas frustrações. O sim para Deus é o momento de você viver o novo que Deus quer derramar na sua vida. Eu vivo um milagre todos os dias. Eu vivo promessas. Eu nem mais pedia. Eu vivo milagres todos os dias. Eu vivo promessas. Eu nem mais pedia. Enquanto eu te adoro, você vai me curando. Enquanto eu te busco, tua mão opera o que eu não consigo fazer. E sem eu perceber, vou sendo transformado. Enquanto eu te adoro, você vai me curando. Enquanto eu te busco, tua mão opera o que eu não consigo fazer. E sem eu perceber, vou sendo transformado. Cante mais uma vez, eu vivo milagres. Peça isso ao Senhor. Declara, eu vivo milagres todos os dias. Todos os dias. Eu vivo promessas. Eu nem mais pedia. Eu vivo milagres todos os dias. Eu vivo promessas. Eu nem mais pedia. Enquanto eu te adoro, enquanto eu te adoro, você vai me curando. Enquanto eu te busco, tua mão opera o que eu não consigo fazer. E sem eu perceber, vou sendo transformado.
E é essa transformação que Deus vai fazendo nessa manhã. Solte a sua voz na língua dos anjos, vai deixando o Espírito Santo orar por você, para que essa transformação venha acontecendo hoje na sua vida, para que essa transformação venha acontecendo hoje na tua casa, no teu lar, no teu coração, na tua história. Deixa esse milagre hoje acontecer, deixa Deus agir hoje na sua vida. Se lance, se abandone, não fique preso ao passado, não fique preso aos nãos que você recebeu, não fique preso às coisas negativas, não deixe isso bloquear a ação de Deus na sua vida, o projeto de Deus na sua vida. O Senhor vem mostrando de pessoas aqui que vem trazendo bloqueios na sua história, porque o inimigo se aproveitou do cansaço. Porque recomeçar muitas das vezes requer uma força que muitas das vezes não queremos gastar novamente, porque já vivenciamos aquilo. E Deus sempre vai exigir de nós um recomeço. Se arrepender é um recomeço. Perdoar é um recomeço. E abandonar as frustrações e permitir que Deus hoje venha começar um novo na nossa vida é recomeçar. E o Senhor vem mostrando que pessoas ficaram escoradas, presas, procrastinadas. E Deus vem aqui curando pessoas. Pessoas que vêm trazendo dores nos braços, nas articulações, problemas no joelho, problemas no coração, problemas no fígado. E que Jesus está curando agora, porque as frustrações geraram enfermidades. Porque você ficou remoendo, ressentindo aquilo ali. E não quis viver o novo, ficou preso ao passado. E o inimigo quer que nós venhamos a ficar presos na nossa história, para que não venhamos a caminhar, a progredir. E Deus está aqui, a imagem que o Senhor me mostra nessa adoração hoje, é Ele retirando correntes de namoros, correntes de pessoas que estão hoje apresentando aqui a sua vida profissional, perseguições que você tem vivido na sua vida profissional, no teu trabalho. Pessoas estão vivendo perseguições no trabalho. O Senhor está retirando hoje essas correntes, porque você não estava progredindo no teu trabalho. O Senhor mostra aqui uma pessoa que também vive o desemprego. E você vem vivendo um peso muito grande, porque a sua família tem um histórico muito grande de desemprego, de não dar sequência no trabalho. E Deus está quebrando hoje isso, e você vai vir testemunhar aqui na Divina Luz, até o final desse mês, essa vitória do teu emprego, que para você é uma vitória. Tem pessoas nesse momento apresentando a Jesus processos, porque viveu essa frustração, viveu esse abatimento, viveu essa difamação. E Deus vai honrar a sua fé. Obrigado, Jesus, por esses corações que hoje estão tendo a coragem de abandonar o passado. Palavras que foram lançadas. Pessoas que, em um momento da sua vida, não tinha Jesus como Senhor, e o Senhor era a bebida, o Senhor era o trabalho, o Senhor eram os amigos, o Senhor era a curtição, era a falsa liberdade que o mundo estava dando para você naquele momento. E hoje você está vendo a verdadeira liberdade, que é viver esse amor em Jesus. Então repita comigo e diga: Senhor Jesus, eu renuncio nessa manhã toda a palavra que foi lançada de derrota na minha vida, toda a palavra de falsa enfermidade. Eu renuncio nessa manhã, Jesus, todos os discursos que foram lançados na minha vida e que projetaram a minha vida e que eu não vi isso, Senhor. Que esses discursos das pessoas projetaram a minha vida e eu não permiti o Senhor projetar a minha vida. Eu quero hoje cancelar essas palavras.
que geraram em mim enfermidades, medo, aflição, que geraram em mim decisões erradas, decisões de relacionamento erradas, decisões profissionais erradas, decisões na própria religião errada. Eu comecei a ver a minha fé de forma errada. Senhor, eu renuncio hoje isso e declaro que Jesus é o meu Senhor. Jesus é o Senhor da minha casa. Jesus é o Senhor hoje da minha vida emocional. Jesus hoje é o Senhor da minha vida profissional. Jesus hoje é o Senhor da minha história. E eu profetizo que a partir de hoje, o sangue de Jesus, o nome de Jesus, venha reinar sobre a minha vida. Porque eu hoje entrego ao Senhor que fique amarrado e acorrentado aos pés da tua cruz todas as frustrações que geraram em mim complexos de inferioridade, todas as frustrações que geraram em mim depressão, que geraram em mim ansiedade, sejam agora amarradas e acorrentadas aos pés da tua cruz, Senhor. Porque Jesus é o Senhor da minha casa, é o Senhor da minha vida, é o Senhor da minha história. Glórias e louvores a ti, Senhor. Amém, Jesus. Na minha vida, Ele é o Senhor. Na minha casa, Ele é o Senhor. Na minha família, Jesus é o Senhor. Se a tempestade vem, Ele é o Senhor. Se a cruz pesar, Ele é o Senhor. Em meio às batalhas, Jesus é o Senhor. Declara Jesus. Jesus é o Senhor, o Salvador, o libertador, incomparável. É o nome de Jesus. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor, o Salvador, o libertador, incomparável. É o nome de Jesus. Agradecendo a Jesus agora por toda a graça, por toda a bênção que Ele derramou nessa manhã. Senhor, te louvamos e te glorificamos por tudo que o Senhor derramou em nossas vidas nessa manhã, toda a cura, toda a graça, toda a libertação, Senhor. Glórias e louvores a Ti, Senhor. Bendito seja, Senhor. Amém. Nas intenções do Santo Padre do Papa, rezemos juntos. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém, meus irmãos? Uma manhã abençoada para vocês, uma semana abençoada, e que você tome posse das bênçãos que foi derramada nessa adoração, nessa manhã hoje. Deus abençoe, meu irmão. Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir, dou minha mão para ti. Fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor, os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu.
Se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti. Fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor.